sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e esse é o meu sinal. Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa, né? Estamos aqui juntos, eu e mais duas meninas fantásticas, aqui já apresento elas, para conversar com vocês por meia horinha, tá certo? Então se divirtam aí nesse trajeto, no caminho. Antes de apresentá-las, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher negra baixa, de cabelos cacheados pretos, tenho olhos também pretos e uso óculos arredondados. Estou em pé na frente da câmera hoje e eu visto uma calça marrom e uma blusa azul. Ao meu lado aqui, me acompanhando na aula de hoje, eu tenho Helena, nossa intérprete de Libras. Seja muito bem-vinda, Helena. Helena vai tornar a nossa aula muito mais acessível a todo mundo aí em casa, tá certo? E no chat, aqui, do meu lado e do lado de Helena, a gente tem a professora Camille Borba, que também vai fazer a comunicação com vocês aí em casa. Vamos dar um oi para ela? Olá, lindezas, tudo bem? Estão prontos para mais uma aula incrível de língua portuguesa, vulgo a melhor disciplina que existe. Como vocês estão? Espero que muito bem. Eu também hoje irei me autodescrever. Eu sou uma mulher negra de estatura mediana, cabelos cacheados na altura dos ombros, óculos arredondados, olhos e cabelos escuros. Estou sentada aqui em frente a um notebook e estou usando uma camisa azul. Então, como vocês sabem, qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer elogio, qualquer fofoca, joga aqui no chat que eu estou ansiosa para conversar com vocês. Tá mesmo, viu? A professora Camille já fica, ó, qual é a fofoca do dia que esses meninos vão contar pra gente? Então vai lá e deixa seu comentário, tá? A aula de hoje é sobre texto literário. Vamos pensar um pouquinho o que significa um texto literário, o que significa quando a gente pensa, né, em um texto literário e quando ele não é literário também, tá? Mas antes de a gente entrar... Eita! Mas antes da gente entrar no conceito propriamente dito, a gente vai ler alguns exemplos e tentar fazer esse reconhecimento sem ainda ter o conceito estruturadinho, tá? A gente vai, por meio do exemplo, chegar a um conceito definitivo sobre isso. Definitivo não, que nada é definitivo na vida, a não ser a mudança, né? Então, a gente vai construindo aqui os nossos conceitos sobre o assunto. Ó, eu trouxe um textinho, que na verdade é um poema, chamado Amar, de Carlos Drummond de Andrade. Então, a gente vai ler esse poema para entender o que a gente pode inferir dele, o que a gente pode tirar dele, e depois a gente vai conversando sobre as definições, tá? Vamos lá. Amar. Que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar? Amar e esquecer, amar e mal amar. Amar, desamar, amar? Sempre e até de olhos vidrados, amar. Que pode, pergunto, o ser amoroso sozinho, em rotação universal, se não rodar também, e amar? Amar o que o mar traz à praia, o que ele sepulta, e o que, na brisa marinha, é sal, ou precisão de amor, ou simples ânsia. Carlos Drummond de Andrade, e a gente já começa. A gente já começa o quê? Com um belíssimo de um tapa em nossas caras. Porque um poema que começa com que pode uma criatura, se não entre criaturas, amar. Você já não tem mais nem o que dizer depois disso, não é? A gente já fica buscando estrutura para fazer a interpretação desse texto. Exatamente. Mas ele é muito bonito, né? Ele é um texto muito bonito, ele é muito sensível. E ele é muito honesto. Eu não sei se vocês sentem isso também. E aí é muito da percepção, né? Da sensibilidade. Mas que é um texto muito cru. Mas ele é muito bonito, ele é muito sincero. E ele não é fantasioso sobre o que é o amor, sabe? Parece um amor muito concreto. E ele não faz tantos experimentalismos com a linguagem, com a língua. Ele é muito honesto até nisso, né? Até na escolha de vocabulário, até na escolha de palavras. Então, você tem ali mar e amar, que são palavras que sonoramente se aproximam bastante, né? A gente também tem mal amar, né, desamar. Então, são escolhas de palavras que se assemelham e que vão fazer essa rima, né? Que dá essa ideia pra gente de musicalidade ao longo do poema. E aí também a gente sempre pode pensar que amar está nessas palavras, né? Sim, contida, né? Contida na escrita. Ali. Então, assim, a gente tem a junção de amar com outras letras que vão gerar outras palavras, então, outros sentimentos, inclusive, Isso. né? Mas, pensando sobre o significado do poema, construções semânticas, a gente tem o meu lírico que pensa sobre o ato de amar. E que
estando vivo, como poderíamos nós viver sem amar? Né? E isso é muito forte, porque tem muita gente que vai negando, eu não quero amar ninguém, né? Eu quero ficar sozinho aqui, eu sou a minha ilha. E quando vê, a gente está rodeado de pessoas. E o amor não precisa ser necessariamente aquele amor romântico que se tem em Romeu e Julieta, em Crepúsculo, né? Vamos usar uma referência mais moderna. Então, pode ser, inclusive, um amor fraternal, um amor ágape, né? O amor que você tem pelos seus amigos, pela sua família. Mas, estando nós vivos, é necessário e é melhor que se ame, tá certo? Vamos comparar com outro texto? Eu trouxe um outro texto aqui que eu tenho certeza que faz total sentido com o texto de Drummond, para dizer o contrário, que é uma receita de sopa. Olha só. Uma receita e aí, de sopa. Como que a gente pode associar um poema sobre o amor e uma receita de sopa? Não pode, mas Não é coisa pode. da minha cabeça, que inventei na hora que eu estava fazendo a aula. Ó, eu trouxe uma receita de sopa. Gosta de sopa, professora Camila? Adoro sopas. E Inclusive, faço boas sopas. Eu não sou muito chegada, não, mas ultimamente eu venho gostando mais. Ó, a gente tem ingredientes, ó. Uma cebola média picada, 250 gramas de carne bovina. Engraçado que ele especifica, né? De preferência a músculo ou costela. Porque são carnes que têm mais gordura. Ah, Aí, pra fazer a sopa, faz mais sentido. a professora Camille sabe disso. Eu, obviamente, não saberia. Um tomate médio picado. 2 batatas médias cortadas em cubos, 2 cenouras médias, 2 mandioquinhas e 12 vagens picadas. Eu gostei da quantidade, 12 vagens picadas. Porque é muito preciso. Se você picar 11 vagens, já não vai dar certo, já vai desandar. E aí a gente tem o modo de preparo abaixo dos ingredientes. Vamos lá. Coloque o fio de óleo na panela de pressão. Não tá o modo de preparo inteiro, porque eu saio selecionando, né? O que é que eu vou trazer para você? Se eu fosse botar inteiro aqui, daria 3 slides. 3 slides. Aí, para ficar mais sucinto, acrescente a cebola e deixe dourar. Acrescente a carne bovina, acrescente o tomate picado. Vá colocando tudo aí na sua receita e seguindo a receita aqui da nossa sopa de cebola. Esses dois textos se parecem? Podemos pensar nas diferenças entre os dois textos? Eu acho que há diferenças basilares, né? Com certeza. Que a gente consegue pensar. Primeiro que a receita de sopa vai nos dar um resultado de fato, né? Um produto ali. Se eu seguir a receita certinha, do jeito que manda o figurino, se eu seguir as indicações desse texto, eu vou conseguir chegar a um resultado objetivo, que é a minha sopa pronta. Se eu fizer a leitura do poema de Drummond, eu vou chegar a um objetivo específico? Assim, concreto? Vou chegar no material? Não. Tá? Essa aqui já é a primeira diferença entre as duas. Segunda diferença, e mais óbvia também, a linguagem. Eu estou aqui no poema de Drummond, nós estamos interpretando, fazendo inferências, fazendo possíveis comentários sobre o valor semântico desse texto também. Então, ele pode ser interpretado de diversas maneiras. Embora eu e a professora Camille, a gente tenha pontos de vista muito semelhantes com relação à interpretação do poema, né? Na receita de sopa, não há margem para erro interpretativo. O que está ali precisa ser cumprido à risca, porque senão não se chega no resultado desejado, que é a receita pronta, né? O material pronto para jantar, uma café da manhã. Exatamente. Sobre isso, professora Viviane, é interessante a gente pensar assim que, claro, há formas distintas, né? Há formas distintas de se usar a linguagem porque há propósitos distintos. Isso. No poema, a gente vê que há um engenho, há um trabalho, de fato, preciosista de uma escolha de palavras, de uma escolha lexical, de uma construção de imagem, já que ali a gente está tendo uma construção de uma imagem, né? Isso. Enquanto que na receita, a linguagem é quase que uma ferramenta. Ela não é mais um objeto, Sim. né? É uma ferramenta para comunicação, para que a gente instrua. Isso. Não é? Que é o texto instrucional. Injuntivo, né? O texto um injuntivo. Que instrucional. dá orientações, né? Isso acontece em outros tipos de texto, manuais de instruções também. E aí, por isso que também se exige uma linguagem que seja mais clara, que seja mais direta, que não dê tanta margem para interpretação, porque são instruções. Se a gente entende, e aí eu vou contar aqui uma história
rapidinho. Conte. Um belo dia, Adoro história. eu resolvi fazer um bolo de milho. Estava fazendo uma dieta, vi uma receita de um bolo de milho. E aí eu tava lá fazendo, ó, e eu estranhei. Como assim? 3 colheres de sopa só de farinha. Mas coloquei farinha de trigo, coloquei lá, fiz o bolo. O bolo assou, ficou um pudim? Ficou, mas estava bom. Depois eu fui olhar a receita de novo e não eram colheres de sopa, eram xícaras. Eram xícaras. Professora Camila. Por que na hora eu vi? Não sei. Achei estranho, deveria ter checado. Então veja, é necessário que a instrução seja cumprida. Portanto, a linguagem precisa ser mais específica, concreta, né? Quase. Quase concreta. É uma questão de medidas. Literalmente. Tá vendo? Eu fosse chamar um professor de matemática para puxar suas orelhas, porque xícara para colher realmente prejudica a receita. Ó, então, basicamente, a gente pode, inclusive, chegar à conclusão nesse momento de que temos um texto que é literário e temos um texto que não é literário. Qual dos dois é o literário e qual dos dois é o não literário? Respondam aí. Escuto vozes, respostas. pessoal. Então, o texto de Drummond, evidentemente, é o literário e o texto da receita da sopa é o não literário. Por todas essas características que eu e a professora Camille já estamos conversando com vocês. Uma das principais diferenças é a intenção comunicativa, como a professora Camille estava até falando. Enquanto o texto literário visa entreter o leitor e despertar uma emoção, o texto não literário visa informar ao leitor. Então, inclusive o amor é um tema bastante universal, né? Eu acho que independente do lugar que você mora, independente de que ano você nasceu, independente da sua religião, independente de qualquer coisa, o amor é um tema em que todo mundo pensa uma vez na vida. Então, ele é voltado para as emoções humanas. O texto literário ele tem muito essa qualidade de pensar, às vezes, a realidade de uma forma diferente, às vezes o irreal, aquele mundo que é construído, e também as emoções humanas, tá certo? Então, eu penso sobre isso o tempo todo. Já no texto não literário, ele precisa dessa funcionalidade, dessa praticidade. Então, ele não precisa pensar na emoção. Embora, se eu tivesse feito um bolo de milho, eu ia ficar emocionada. Eu tenho 0 talentos, independente dele parecer um pudim ou não. Né? Mas ficou incrível. Eu fiquei surpresa como que a receita deu certo. Todo mundo comeu, ficou assim, olha, tá molezinho, tá gostoso. Ou seja, eu criei uma nova receita. Criou uma nova receita, com uma nova medida. Isso, sobre isso que a professora Viviane está falando, sobre essa distinção, né, sobre a distinção do texto literário e do texto não literário, a gente pode pensar no texto literário como uma forma de pensar o ser no mundo. Sim. Uma forma de reflexão. E isso é algo que a gente precisa também conseguir olhar para o texto literário, para as artes, como também uma forma de conhecimento, não só de fruição estética, não só de encantamento, não só de lazer, não, mas também como uma forma de conhecimento, de reflexão, de pensar o ser no mundo, de pensar as nossas relações conosco, nossas relações com as outras pessoas, como essas relações nos impactam o que a gente vive. E vejam, a vida é uma só, né? A gente só vive essa experiência, assim. Mas quantas outras experiências não estão sendo vividas o tempo inteiro? E a gente pode acessá-las como? Através da literatura. Isso, é literalmente emprestar a experiência alheia para si, né? Por meio dessa leitura. Inclusive, quando a gente tem algum questionamento com relação às nossas próprias emoções, quando a gente não está conseguindo organizá-las de forma muito objetiva, e a gente vai para um texto desse, para um poema, para um romance, e aí lê o que determinada pessoa escreveu sobre o amor, você para de se sentir sozinho às vezes. Né? Porque às vezes você faz esse reconhecimento de que a pessoa está sentindo a mesma angústia que você, está sentindo a mesma alegria, ou acessa novas formas de também viver essa emoção. Né? Porque pode ser que eu nunca tenha pensado no amor da mesma forma que Drummond pensou. Mas a partir de agora, eu entrei em contato com o texto dele, então eu tenho essa referência. E a vida nunca mais é a mesma. É uma ampliação das sensibilidades, né? Das experiências. Muito bem. É possível que diferentes leitores tenham diferentes interpretações do poema de Drummond. E isso a gente estava conversando também, né? Assim, ele não precisa significar exatamente a mesma coisa para todo mundo. Pode ser que eu e a professora Camille e a Helena concordem com o fato de que a gente precisa viver o amor para ter uma vida confortável e feliz. Pode ser que uma outra pessoa chegue aqui e diga, concordo com isso não.
Não é bem assim não, ó, porque você pode ser traído, você pode ser enganado. Não é bem assim. Então, assim, há contrapontos. O legal do texto literário é justamente essa existência de contrapontos, de pontos de vista diferentes, tá? Então, não há um consenso. Enquanto que a receita de sopa não pode ser compreendida de outra forma que não seja seguir as orientações dadas. A gente já conversou com isso, né? Então, sobre o texto literário, o que mais a gente pode inferir? A gente pode inferir que ele possui uma função estética, como a professora Camille estava falando, ó, tendo como principal objetivo o entretenimento do leitor. Não só isso, como também esse pensar sobre as emoções humanas nessa colocação diante do mundo, de como eu me entendo e entendo o outro, e também dos processos de empatia, né, que a gente fala bastante também. Esses tipos de textos não estão preocupados com a realidade dos fatos, e sim com o poder imaginativo das narrativas criadas. Há também uma certa liberdade poética que pertence apenas aos textos literários, né? Quando eu consigo extravasar a realidade, né? Criar uma outra forma de dizer as coisas, experimentar com a linguagem. Esse tipo de coisa não acontece num texto que precisa ser objetivo. Por exemplo, uma notícia, por exemplo, uma receita, por exemplo, uma bula de remédio. A gente não consegue dicionário, a gente não consegue ter o uso intenso das figuras de linguagem, por exemplo. A gente não consegue experimentar com a linguagem. Então, eu uso uma mesa, mas aí dentro do meu texto a mesa não vai ter a mesma função que ela tem na vida real. Ela vai ser uma mesa falante. Ela vai ser uma mesa que voa. Então, tudo isso eu consigo fazer por meio de um texto literário. Ó, recorre à função poética, como eu estava falando, e a função poética é aquela função emotiva, é aquela função que vai falar sobre o subjetivo, né? E emotiva da linguagem, visando criar expressividade e despertar sentimentos e emoções no leitor. O eu subjetivo aparecerá muito forte, mas também busca lidar com temas universais, tais como amor, saudade, morte, as emoções. O eu pode aparecer, sim, especificamente porque a gente está falando de poesia, né? Então, o subjetivo é muito do eu lírico, que no poema é uma espécie de persona, né? Que existe para contar a sua versão da história. É uma voz, né? É a voz. É a voz do poema ali. Isso, a voz. Que não deve ser completamente confundida com a voz do poeta. Que é uma outra questão, né? Isso é uma outra questão. Então, a gente sempre faz essa diferenciação. A mesma coisa acontece com o autor da narrativa e o narrador. Isso. Né? E essa diferenciação também acontece nos poemas. A gente tem o eu lírico, que é aquele que sente, é aquele que está lidando com a emoção ali mais aflorada, mais imediata. E a gente tem a figura do poeta, né? Que é essa pessoa que está por trás, no engenho ali, quase maquinal, assim, quase manual do texto, né? E a gente também tem esse subjetivo lidando com questões universais, tá? E utiliza uma linguagem conotativa e polissêmica. A gente mexeu, a gente volta na polissemia, né? Que é aquele uso de uma palavra com diferentes sentidos, né? E aí eu trouxe aqui um exemplo de 3 frases para a gente conseguir entender melhor a polissemia. E a linguagem conotativa, que é aquela linguagem imaginada, criada, não é no sentido literal, é no sentido figurado, tá? E gera múltiplas interpretações. Ó, eu tenho 3 frasezinhas. Ó. Acendi a vela rapidamente. Então, quando eu falo acendi a vela rapidamente, eu estou me referindo àquela vela que a gente, né? Acende. Faltou energia, coloca a vela. Na segunda frase, ó, João ficou de vela do casal. Significa que João é um terceiro elemento aí e que há um casal de amigos com João. Na terceira frase, Pedro vela o corpo de Maria. Nesse sentido, Maria está morta, né? E João, e Pedro, na verdade, está ali ao lado de Maria acompanhando o seu velório. Tá vendo que a palavra é a mesma, ela se escreve da mesma forma. Vela, V-E-L-A. Em todas as 3 situações, mas os seus usos significam coisas distintas. Esse é um exemplo de palavra polissêmica, que vai se adequar a diferentes contextos, certo?
há uma reflexão, isso ainda está falando do texto literário, há uma reflexão sobre a realidade, que leva a uma recriação pessoal e subjetiva dessa mesma realidade. Uma espécie de réplica, mas sempre pensando em como lidar com essa realidade. Pode ser, inclusive, um afastamento do real, um mundo imaginado, criado pelo autor, única e exclusivamente para aquela situação, ou uma reflexão sobre um fato vivido. Então, o texto literário, como a gente estava falando, ele é muito mais abrangente. Então, ele pode, inclusive, criar realidades. Ele não precisa se ater àquilo que a gente tem como realidade instaurada. Então, por exemplo, na nossa realidade, os carros andam pela estrada, nas ruas. Mas na realidade que eu estou criando aqui, no meu texto literário, eu não quero que os carros andem, não. Eu quero que eles simplesmente... Galopem. Galopem. Eu ia dizer voar ou desaparecer se aparecessem. Ai, gostei desse último. Como um flash, assim. Gostei desse último. Né? No trânsito de Recife. Com certeza. Ia ser massa, né? Então, os carros simplesmente somem e aparecem. Isso é possível? Claro que é. Quem é no que campo do ficcional é possível. Exatamente. Quem é que vai me questionar escrevendo o meu próprio texto? Né? Sou dona do texto. Então, isso é possível, tá? Embora, na realidade, a gente não tenha isso, não. Seria Professora bom, Viviane, diga. É porque a gente precisa pensar a literatura como um campo das possibilidades. É o campo em que você pode experimentar as possibilidades da existência, as possibilidades todas. Você não fica preso a uma imitação do real. Sim. Né? E aí você pode extrapolar, que nem você disse. E aí textos literários, eles são potencialmente polissêmicos, porque eles são potencialmente... eles têm significados diversos, potenciais, né? Até porque a recepção do leitor também conta, né? A sensibilidade do leitor, o que ele já viveu, o que ele gosta, o que ele não gosta, tudo isso influencia, né? Sim, demais. E é curioso que você estava falando sobre ele não necessariamente imita o real, mas a gente às vezes só consegue criar a partir das referências que a gente tem. Com certeza. Né? Então, ao mesmo tempo em que eu nego essa total imitação da realidade, eu só consigo pensar num carro que some e aparece em outro lugar porque eu tenho referência do que é um carro. Sim. Né? Se eu não tivesse, talvez eu precisasse criar um outro meio de transporte, uma vassoura voadora, um skate que voa, qualquer outra coisa. Mas perceba que esses objetos também existem. Porque você sempre parte do que você já conhece. Para você criar algo novo, você precisa de referências. Então, a gente sempre parte de algo que já existe, né? Isso, exatamente. Falando em coisas que existem, os tipos de texto que existem e que são literários. Olha, a gente tem os poemas, que são fáceis de reconhecer, porque ele tem esse experimentalismo com a linguagem, rima, né? Você tem uma estrutura, etc. A gente tem os romances, que são os preferidos da maioria, são os carros-chefes dos amantes da literatura. A gente tem os contos, as novelas, que não são as novelas que aparecem na TV, tá? São outro tipo de novela escrita. As lendas, que todo mundo gosta bastante, é um lugar bem imaginativo, falar sobre lobisomem, falar sobre mula sem cabeça, falar sobre a nossa cultura popular, né? Isso acontece muito nas lendas. A gente tem as fábulas, onde os animais falantes nos ensinam sempre uma moral. A gente tem as crônicas, reflexões muito profundas sobre os momentos do nosso dia a dia. A gente tem as peças de teatro, que são maravilhosas de assistir. Super recomendo que vocês vão. E a gente tem também as letras de música, tá? Então, esses aqui são exemplos de textos que a gente seguramente pode dizer que são literários. O eu lírico do poema de Drummond, minha gente, fazendo aí uma reflexão final, não encontra senão outro sentido à vida além de amar. Sendo assim, quem não ama, não compreendeu completamente o motivo ou a emoção de viver. Você que está aí em casa concorda com esse comentário quer dizer, na verdade, o comentário é meu, tá? Eu que fiz o comentário sobre o poema de Drummond. Concorda, discorda dele, deixa aí o seu comentário no YouTube, que a gente vai lá olhar o que você está comentando. Professora Camille, nossa aula está o quê? Terminando, infelizmente, porque sempre que a gente está tendo uma aula excelente, falando sobre literatura, esse objeto maravilhoso da vida, a aula acaba cedo. Então, gente, como sempre, foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo e até a próxima. Gente, eu me despeço também. É uma alegria. Obrigada, Helena. Obrigada, professora Camila. Obrigada, produção. Obrigada a vocês aí em casa que assistiram. Deixem seu comentário lá no YouTube que eu vou ler tudinho, tá certo? Um cheiro e até a próxima.